O que leva à separação no casamento? Por que tantos casais têm se separado? Este é o drama do nosso mundo atual. Talvez você que está vendo esse vídeo já se separou. Talvez você que está vendo este vídeo está pensando em se separar. O que leva tantos casais à separação? Eu quero, com você, descobrir essa resposta com a palavra de Deus. Nós vamos na palavra de Deus entender por que tantas pessoas, tantos casais têm se separado. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, antes de começar a meditação, lembrando que hoje começou os nossos 40 dias a São Miguel Arcanjo. Hoje na madrugada tinha milhares de pessoas rezando o Santo Rosário. Se você estava conosco, foi uma alegria ter você. E se você que está vendo esse vídeo não estava conosco, ainda dá tempo de você participar e nós te esperamos amanhã, às 4 horas da manhã. Frei, mas eu perdi o primeiro dia, tem algum problema? Não, não tem problema. Você pode adentrar, começar. Muita gente no primeiro dia às vezes perde o horário, esquece. Então, passando aqui para lembrar você, começou hoje os 40 dias com São Miguel Arcanjo. E eu quero convidar você a estar conosco amanhã, às 4 horas da manhã. 40 dias dedicados a Deus, acordando às 4 horas da manhã para rezarmos o Santo Rosário juntos, tá bom? Hoje nós iremos meditar Mateus capítulo 19, versículo de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Veja, eles estão falando de separação, hein? Jesus respondeu: nunca lestes o que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E aí Jesus está falando: a vontade de Deus é que o homem e a mulher não se separem. Então, uma primeira coisa que precisa ficar clara: não é da vontade de Deus a separação. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir sua mulher? Então eles apelam para Moisés, mas Moisés permitiu a certidão de divórcio. Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, por causa de casos muito graves. É claro que não tem como deixar esse casal unido. Por exemplo, a violência de um homem contra uma mulher. Obviamente, é preciso que haja separação. É por isso que Moisés permitiu o divórcio. E veja, tudo isso por causa da dureza do coração. Não era da vontade de Deus, mas no caso deste, onde uma mulher está sendo agredida, é claro que precisa se separar. Veja, em casos gravíssimos, existe a possibilidade, obviamente. Mas essa continua, não era assim que Deus queria, que houvesse essa dureza do coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir sua mulher a não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. A dureza de coração surge quando os cônjuges não cultivam a paciência e a mútua submissão no amor. Veja, aqui eu estou falando algo muito importante. Quando um não cultiva a paciência com o outro e a mútua submissão. O que é mútua submissão? É um servindo o outro. Se vocês não entenderem isto, o casamento vai chegar ao fim.
Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja, essa palavra ela é importantíssima. Então não é um dominando o outro, não é um mandando no outro. Então quando isso entra no casamento, vai haver separação. Casamento é isto, sujeitai-vos uns aos outros, ou seja, um servindo o outro no temor a Cristo. Vá para o versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ou seja, doação. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixa contra outrem, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Essas são realidades que precisa haver no casamento. Sujeição um ao outro, servir um ao outro, ter paciência um com o outro. Amados irmãos, se não tiver isto, o casamento leva à separação. Veja, quando há dureza de coração, eu já não quero mais servir você. Quando tem dureza de coração, eu já não quero mais ser paciente com você. O que leva à separação no casamento, portanto, é a dureza de coração. Você sendo casado ou não, coloque aqui nos comentários. Tira de mim, Senhor, a dureza de coração. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.